Tudo bem, pessoal? Mais uma videoaula para os alunos do 7º ano de Geografia. E o tema dessa aula vai ser as sub-regiões da região Nordeste. Vamos ver basicamente a vegetação, relevo, clima e a história de cada sub-região. Bom, nas aulas passadas vimos que o Brasil foi dividido em regiões, tanto na região geoeconômica como na regionalização do IBGE, ou seja, o Nordeste se encontra nas duas. Entretanto, o próprio Nordeste, devido à grande diversidade natural, principalmente clima, vegetação e relevo, terá necessidade de dividir, ou seja, subdividir, já que ela já é uma região, mas ter a sua subdivisão em regiões. Nesse caso, são 4 sub-regiões. Então, como vocês estão vendo aí na tela de vocês, o Nordeste ele foi dividido nessas 4 porções. Partindo do litoral brasileiro, ou seja, do Oceano Atlântico, até lá em cima, próximo à linha do Equador, nós temos a faixa em amarelo, ali no mapa, representando a Zona da Mata, a faixa roxa, representando o Agreste, a laranja representando o Sertão e o verde representando o meio norte, ali próximo da linha do Equador. Quando falamos em Nordeste, vem logo na cabeça de muitas pessoas a seca. Sertão nordestino é igual a seca. O que não é verdade, pessoal. Vamos ver nessa aula que essas diferenças regionais mostram que, sim, tem uma boa parte do Nordeste que sofre o problema que é natural da seca e outras partes que, muito pelo contrário, tem chuvas bem distribuídas ao longo do ano, como é o caso do meio norte, que está próximo da linha do Equador, onde o clima é um clima equatorial, ou seja, quente e úmido, né? Chuvas bem distribuídas ao longo do ano, e a Zona da Mata, que está próxima ao litoral brasileiro. Então, em uma redação, por exemplo, que você venha fazer do Enem ou de um concurso público, você não pode estereotipar que todo o Nordeste tem esse problema da seca, tá ok? Bom, então vamos lá. Da onde vem essa diferenciação climática que naturalmente vai interferir também na vegetação e vai criar os biomas? Por exemplo, na região da Zona da Mata, nós vamos encontrar o bioma da floresta atlântica, ou seja, da Mata Atlântica. Toda essa região, por isso a palavra Zona da Mata, o nome dessa região é chamar-se Zona da Mata, porque bem antigamente a floresta que existia ali era bem mais exuberante que existe hoje. Por exemplo, hoje nós temos ali mais ou menos uns 10% de floresta do que tinha antigamente. E isso foi ocasionado com a chegada dos portugueses, que devastaram esse litoral, principalmente para retirar o pau-brasil. Bom, mas a gente não pode ignorar que essa região ela é úmida, ela tem o clima tropical úmido. E a principal característica desse clima são chuvas bem distribuídas ao longo do ano, diferente do tropical típico, o tropical que fica lá para dentro do continente, aonde nós temos uma estação chuvosa no verão e uma estação seca no inverno, ou seja, vai ter uma estiagem ali. Tropical úmido tem chuvas bem distribuídas porque a evaporação, boa parte do ano, sai dos oceanos, ou seja, ali nós temos o Oceano Atlântico. Então aquela parte do Nordeste, a região ali que está pintada de verde, chamada de Zona da Mata, porque a vegetação típica do tropical úmido é a floresta da Mata Atlântica, tá? Que inclusive tem aqui no Rio de Janeiro, por estar próximo ao litoral também, São Paulo, Santa Catarina e por aí vai. Nós temos ali um clima com chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Então nós não vamos encontrar essa característica da seca na chamada Zona da Mata. Em contrapartida, lá para dentro do sertão, ali sim, no sertão, por uma questão natural, nós vamos encontrar um clima chamado semiárido. E nesse clima semiárido, nós vamos encontrar o bioma, a caatinga e o cerrado, que são vegetações que se adaptam à falta de água. Mas percebam, pessoal, não é um clima desértico, não é deserto, não estou falando que ali há um deserto, e sim um clima semiárido. Isso quer dizer que vai chover sim, mas as chuvas serão mal distribuídas durante o ano. Vai chover ali no período do outono e inverno, uma quantidade razoável. Entretanto, nos outros 9 meses, nós vamos encontrar ali uma seca e uma seca prolongada, principalmente quando vem o fenômeno do El Niño, que faz com que toda a chuva que ainda consiga chegar até lá, um pouco de chuva, eu vou explicar daqui a pouco sobre o Planalto do Borborema, né? Essa chuva não consiga
consiga chegar até lá, porque ela é desviada para o Oceano Pacífico, porque ela aquece. Nós já aprendemos lá no 6º ano, né? Zona de alta e baixa pressão. Essa zona de alta e baixa pressão faz com que as áreas mais frias expulse os ventos em direção às áreas mais quentes. Nesse caso, o Oceano Pacífico fica mais quente. Então, a umidade do Oceano Atlântico e principalmente do oceano ali próximo à Antártida, ela vai ser direcionada para o Oceano Pacífico e não para a linha do Equador, que é a zona mais quente por natureza. Beleza? Então, isso vai ocasionar uma grande seca no Nordeste, num período ali mais ou menos de 7 em 7 anos ou intervalos mais curtos, tá? Mas não passa de 7 anos. Entretanto, a maior causa e consequência que se fala, né? Não chega a ser a maior causa, são dois fenômenos. Um é que há sempre uma expulsão de massa em cima do agreste. É a chamada zona de alta pressão, como eu já disse para você, uma zona que está menos quente. Mas, professor, essa zona já é quente. Beleza, já dá para entender. Entretanto, a linha do Equador é mais quente. Então, sempre em um período que nós vamos chamar período de verão, onde a linha do Equador fica mais quente, essa umidade vai para a linha do Equador, para a região chamada meio norte. E no outro período, o mar do Oceano Atlântico ali fica mais quente, então ele vai ser jogado para o mar, tá? Mas isso não é a principal explicação. A principal explicação vai vir agora. É o grande paredão que tem nessa região. Esse paredão se chama Planalto da Borborema. Esse Planalto da Borborema, ele vai fazer o chamado fenômeno da chuva orográfica. Como tá para vocês aí na tela de vocês aí, esse fenômeno já foi ensinado lá ano passado no 6º ano, que é assim: nós sabemos que o vapor de água, ao subir, ganhar altitude, a umidade, né, vamos chamar de nuvem, ao ganhar altitude, ela vai encontrar um ar mais frio, porque quanto mais alto, mais frio, devido ao resfriamento adiabático, devido àquela regra que nós já aprendemos, né? Quanto mais alto, mais o ar fica rarefeito, mais frio, porque vai ter menos irradiação do calor. Então, esse calor que vai deixando de ser mais intenso lá para cima, vai fazer com que a umidade esfrie, ou seja, o vapor de água esfrie e se condensa e cai em forma de chuva orográfica. Mas quem vai ser responsável por erguer essa umidade vai ser o Planalto, porque afinal de contas a nuvem, ela não é espírita, ela não vai entrar por dentro do Planalto, então ela vai tentar subir. E esse lado que está que a nuvem vai subir, vai ser o lado do Oceano Atlântico, que vai evaporar mais água e vai tentar entrar para dentro do continente da costa ali do Nordeste para levar a umidade para o sertão, mas ao entrar em contato com o Planalto da Borborema, ele vai tentar transpor, ou seja, tentar subir, passar por cima, mas não vai conseguir devido ao resfriamento adiabático, ou seja, quando ele vai tentar subir, ele vai esfriar, a umidade vai cair a barlavento e não vai quase nada para soltar vento, ou seja, vai chover mais uma vez ali da zona da mata, vai ter bastante chuva, por isso eu digo a vocês, chuvas bem distribuídas ao longo do ano, e não vai sobrar quase umidade lá para o sertão. Então, Planalto da Borborema também é o grande responsável pela seca no sertão. É uma questão natural, tá ok, pessoal? Então, os problemas corriqueiros ligados à seca, ou seja, as terras secas, êxodo rural provocado pela falta de água na criação de animais e plantações, nós não vamos encontrar esses problemas típicos do sertão na região da Zona da Mata. Região, aliás, essa Zona da Mata, que foi a grande região dos engenhos de açúcar, do ciclo da cana-de-açúcar na época do Brasil Império. Então essa região tinha bastante chuva, e tanto que foi uma região que foi propício ao ciclo econômico da cana, o principal produto econômico brasileiro, na época da colonização portuguesa. E por ser uma região que tem menos problemas naturais, foi das 4 regiões a que mais se desenvolveu economicamente no Nordeste, tendo a sua economia subdividida em 3 grandes porções, começando lá em cima, no Rio Grande do Norte, até o norte da Bahia, com a Zona da Mata Açucareira, aonde se concentraram os grandes engenhos e que hoje ainda há grande parte de plantação da cana-de-açúcar. Entretanto, já está dando ao seu lugar as grandes plantações de frutas e polpas. A próxima região, ela vai ter uma concentração industrial um pouco melhor. Ah, professor, mas o senhor falou que a região problema do Nordeste não tem muita industrialização. Bom, isso vem mudando
da década de 1990 para cá. O governo da Bahia, principalmente, vem ganhando os investimentos com o processo da descentralização da indústria. Ou seja, quando a indústria sai das grandes cidades devido aos problemas como o trânsito, a violência e também a guerra fiscal. A Bahia, por exemplo, ofereceu grandes isenções fiscais, ou seja, não deixar de cobrar os impostos durante algum tempo, para que essas empresas fossem para lá. E elas basicamente se concentraram quase todas no recôncavo baiano, próximo a Salvador, que já tinha um passado de plantação de tabaco, né, exportando para a Europa, e que hoje recebeu o polo petroquímico na cidade de Camaçari, estabelecendo um importante polo petroquímico naquela região, mas também tem indústrias de metalúrgica, indústria automobilística, como a Fiat e outras que se estabeleceram lá. E mais abaixo, ao sul da Bahia, nós vamos encontrar a Zona da Mata Cacaueira, que, como o próprio nome já diz, uma região importante da produção de cacau no Brasil, beleza? Só que essa produção de cacau também é feita lá no norte do Brasil. O cacau ele tem uma grande deficiência com o sol não pode incidir diretamente nele. Lá no norte, a grande mata da floresta amazônica faz o chamado sombreamento, o que eles adaptaram na Bahia. Cidades como Itabuna e Ilhéus são destaques na região como grandes produtoras de cacau. A próxima região é o Agreste, que é uma região de transição entre o clima semiárido do sertão e o clima tropical úmido da Zona da Mata. E por que eu comecei a falar desse grande contraste entre o seco e o molhado? É porque nós vamos falar agora da região do Agreste, que é a união desses dois. A região do Agreste é uma zona de transição entre uma região seca, a seca do sertão, e uma região que é bastante úmida, que é a região da Zona da Mata. E nós temos ali no meio o Planalto da Borborema, que faz aquele fenômeno da chuva orográfica que a gente já citou aqui no vídeo. Esta região, nós temos regiões planálticas, ou seja, de altitude, olha, aonde, pasme, você vai encontrar até temperaturas baixas, ou seja, no sertão, onde se estereotipa que é muito calor, você pode ter temperaturas ali chegando a 5 graus, até 5 graus positivos a 5 graus negativos. Afinal de contas, nós estamos falando de áreas planálticas, ou seja, áreas elevadas. Então, sim, nós vamos ter clima de montanha em certa região ali do Planalto da Borborema, cidades que estão ali, tá? E nós podemos encontrar clima desde o bioma semiárido, ou seja, a caatinga e o cerrado, misturado com a vegetação da Mata Atlântica. Então, é uma região de transição. A economia da região do Agreste é baseada na agricultura e na pecuária. A pecuária da região é baseada na criação de gado e principalmente no gado leiteiro. Já a agricultura, ela é uma agricultura baseada na policultura, ou seja, na produção de alimentos, principalmente para a Zona da Mata. Na grande maioria, as propriedades rurais são pequenas, ou seja, uma agricultura familiar, baseada na produção de alimentos, gêneros alimentícios, ou seja, na policultura, que extremamente é voltado para a Zona da Mata, e não aquela modernidade que nós vamos encontrar lá no centro-oeste, na agricultura comercial, voltada para o mercado externo, ou seja, monocultor voltado para o mercado externo. Aqui no Agreste nós vamos encontrar a produção basicamente destinada ao mercado interno, produção de alimentos. O que vai criar um contraste, por exemplo, com a agricultura da Zona da Mata, que é a área de grandes latifúndios. E esses grandes latifúndios, quando não estão ocupados, ou seja, quando não estão produzindo, é gênero de conflitos, né, de movimento sem terra e reforma agrária. Aqueles que já estão produzindo, ou seja, as zonas açucareiras, né, as zonas cacaueiras, elas vão produzir naquele sistema de monocultura. Então, nós temos agricultura familiar no Agreste e nós temos agricultura comercial na Zona da Mata. Então, vocês comecem a perceber que as terras mais valorizadas são as terras que vão estar na mão da agricultura comercial. Na região da Zona da Mata, que vai ser os grandes latifúndios. E no Agreste, onde tem agricultura familiar, pequenas propriedades, chamadas de minifúndios.
O Agreste também é destaque no setor de transformação, ou seja, o pouco de indústrias de bens de consumo que tem ali está ligado principalmente às plantações de frutas. E também o setor de confecção e artesanato. E as cidades que têm mais destaque nessas regiões é Garanhuns, Caruaru, a capital do forró, Campina Grande e outras. E nem todas essas cidades do Agreste ficam na área de relevo. Existem regiões mais baixas, as depressões ou vales, se preferir, aonde circulam os ventos e as chuvas. Por isso, nessa região não temos problema também da seca. E para terminar a aula de hoje, nós vamos falar da última região, o chamado Meio Norte. Essa sub-região do Nordeste, ela tem as características climáticas de uma zona de transição entre a floresta amazônica de clima equatorial e a região do semiárido da região do sertão do Nordeste. Ou seja, vai ser uma zona intermediária, de intermediação entre o clima muito úmido, higrófilo, e um clima muito seco, com a vegetação xerófila, adaptada à falta de água. E essa vegetação será a mata dos cocais, essa vegetação que é composta basicamente de coqueiros e palmeiras. O clima predominante da região será o clima equatorial, quente e úmido. Por isso, esta região não terá problema de chuvas, ou seja, vai ser chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Já a economia do Meio Norte vai ser através do extrativismo, principalmente da região da floresta amazônica, ou seja, da Mata dos Cocais, que é uma região de transição, através da extração do babaçu, do urucum, através da extração de palmito e outros recursos naturais que são extrativados ali da Amazônia. Na agricultura, o grande destaque é o arroz, devido ao clima equatorial, que chove bastante, o que o arroz precisa para se desenvolver. Mas também temos plantação de soja, de mandioca, de banana e outros produtos também na região do Meio Norte. E bom, pessoal, essa videoaula vai ficando por aqui. Lembrando que essa é a primeira parte dos aspectos climáticos do Nordeste. Na próxima videoaula nós iremos ver o relevo e a hidrologia, ou seja, os rios do Nordeste, tá ok? Um grande abraço e fique com Deus!